A gente sabe que o trabalho dignifica, mas e quando o trabalho machuca? Literalmente. O que acontece quando um acidente ou uma doença de trabalho vira caso de justiça? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, mergulhando na infortunística, uma área que fica bem na fronteira entre a medicina e o direito. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quando o seu ganha-pão acaba de alguma forma causando uma doença ou uma lesão. Quais são os desdobramentos? A resposta, acredite, não é nada simples. Existe todo um campo da ciência dedicado a isso e é ele que vamos conhecer agora. Vamos começar pelo básico. O nome. Infortunística. Soa um pouco pesado, né? E tem motivo. A palavra vem de infortúnio, que significa azar, desgraça, e é por aí mesmo. A infortunística é, basicamente, a ciência que estuda os acidentes e as desgraças que podem acontecer no ambiente de trabalho. Então, definindo de um jeito mais técnico, a infortunística é um braço da medicina legal. A função dela é estudar os acidentes e as doenças que têm a ver com o trabalho. Ela funciona, olha só, como uma ponte. De um lado está a evidência médica, o dano no corpo da pessoa. Do outro está o direito do trabalho, a justiça. A infortunística conecta esses dois mundos. E aqui a gente tem uma virada de chave muito importante. Antigamente, a lei queria mais era achar um culpado. Hoje, a visão é outra. A doutrina moderna fala em risco profissional. O que isso quer dizer? É o reconhecimento de que, no fundo, todo trabalho tem um risco embutido, um perigo que faz parte do jogo e que pode levar a um acidente. Ok, mas então, o que a lei considera na prática um acidente de trabalho? Se a primeira coisa que veio à cabeça foi um escorregão no corredor, saiba que a definição legal vai muito, mas muito além disso. A lei, por exemplo, faz uma distinção bem sutil, mas que faz toda a diferença. Existe a doença profissional, que é aquela causada diretamente pela função. Pensa num soldador que desenvolve um problema no pulmão. Existe a doença do trabalho, que surge por causa das condições do ambiente, tipo um problema de coluna por causa de uma cadeira inadequada por anos. Parece um detalhe, mas para a justiça, essa diferença é crucial. E a lista continua. A lei também considera como acidente de trabalho o que acontece no caminho de casa, por trabalho e vice-versa, ou durante uma viagem a serviço. E vai além, até atos de violência, como uma agressão de um colega ou um desastre natural, tipo uma inundação no escritório, podem entrar nessa conta. Isso mostra o quanto a proteção ao trabalhador é ampla. Para um evento ser de fato carimbado como acidente de trabalho, 3 elementos precisam estar presentes. Primeiro, claro, a lesão corporal, um dano físico. Segundo, a incapacidade para o trabalho, seja ela temporária ou definitiva. E terceiro, o elemento mais importante de todos, o chamado nexo causal. É a prova de que foi o trabalho que causou aquela lesão. Sem isso, não há caso. Certo, mas como é que se prova essa conexão, esse tal de nexo causal? Bom, é aí que entra em cena uma figura absolutamente central nesses processos, o perito médico legal. A missão do perito é fundamental. É ele quem vai investigar e dizer, com base na ciência, se existe mesmo um nexo causal. É ele quem vai determinar o tamanho da incapacidade da pessoa e até avaliar se o ambiente de trabalho era insalubre. Basicamente, o perito é um tradutor. Ele traduz a linguagem da medicina para a linguagem do direito. E o trabalho do perito tem um peso gigantesco. Tanto que existe uma frase muito comum nesse meio jurídico que diz: o laudo pericial muitas vezes funciona como o prefácio de uma sentença. Isso quer dizer que o especialista conclui no laudo dele pode sim definir o rumo de todo o julgamento. Muito bem. Agora que a gente já entendeu o que é e como se prova, vamos para as consequências, porque um único acidente de trabalho pode abrir caminho para diferentes tipos de responsabilidade na justiça. Pensa assim, o mesmo fato pode ser analisado em 3 esferas diferentes, e uma não exclui a outra. A esfera acidentária é a da proteção social, para compensar o trabalhador. A civil vai atrás de uma reparação financeira, se houve culpa do empregador. E, por fim, a esfera penal, que é a mais grave, vai investigar se ali aconteceu um crime. E isso nos leva a uma pergunta muito séria. Um acidente de trabalho pode ser considerado um crime? A resposta é direta. Sim, pode, mas não é qualquer acidente. Ele vira crime quando fica provado que o acidente foi resultado de um ato ilegal feito com intenção, o que o direito chama de dolo. É a intenção de causar o dano que muda tudo de figura e transforma um infortúnio em um ato criminoso. No final das contas, tudo se resume a uma diferença essencial. Um acidente qualquer é simplesmente um evento externo que machuca alguém. Agora, um acidente de trabalho tem um ingrediente a mais, um DNA próprio, o tal do nexo causal comprovado.
É a ligação direta com o trabalho que define tudo. E essa distinção é o que importa, porque é ela que funciona como uma chave, que aciona todo um sistema de proteções sociais e legais para a pessoa que se acidentou, um sistema que a gente acabou de explorar. Isso tudo deixa no ar uma reflexão final, né? Qual é a linha que separa o risco que é normal em qualquer profissão da negligência, da injustiça? Onde termina um e começa o outro? É uma pergunta complexa, e é justamente essa pergunta que a Infortunística tenta, todos os dias, ajudar a responder.